Bom, galera, tudo bem? Na primeira aula a gente introduziu o que seria a ligação covalente. Hoje a gente vai aprender as fórmulas das quais nós podemos representar esses meus compostos, essas minhas moléculas. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção na aula de hoje, pois é uma aula extremamente importante, é um pré-requisito para que a gente possa compreender as hibridizações, o que seria a ligação sigma, a ligação pi, para que a gente possa verificar a geometria da molécula, ou seja, a arrumação, né, dessa molécula no espaço. Então, tudo vai depender da sua habilidade em saber representar as moléculas. Então, preciso que vocês saibam o que é uma fórmula molecular, eu preciso que você saiba o que é uma fórmula eletrônica, eu preciso que você saiba o que é uma fórmula estrutural plana, beleza? De antemão, entenda o seguinte. Aqui eu tenho, pessoal, uma fórmula estrutural plana. E aqui eu também tenho uma fórmula estrutural plana. Aqui eu tenho um determinado composto e aqui eu tenho um outro composto. E esse meu composto está sendo representado pela fórmula estrutural plana e esse meu outro composto também está sendo representado pela fórmula estrutural plana. Note aqui, pessoal, que nessa fórmula estrutural plana nós estamos percebendo, olha, um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Cada tracinho desse nada mais é do que um compartilhamento de elétrons. Ou seja, então quer dizer que aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho uma ligação covalente, ligação covalente e ligação covalente. Aí, Ide, e aqui, ligação covalente. Aqui, ligação covalente. Aqui eu tenho ligação covalente. Aqui eu também tenho ligação covalente. Então, sempre que vocês encontrarem tracinhos, nós estamos representando um compartilhamento de elétrons. Logo, se é um compartilhamento de elétrons, a cada tracinho que você encontre, existe um elétron, ou seja, existe um par de elétrons compartilhados. Então aqui não é um tracinho só, então tem um par de elétrons compartilhados. Aqui não é um tracinho só, então é um par de elétrons compartilhados. Aqui não são três tracinhos, então tem três pares de elétrons compartilhados. Aqui não são dois tracinhos, então são dois pares de elétrons compartilhados. Então aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana, fórmula estrutural plana. Cada tracinho desse é uma conexão, é uma ligação. É uma ligação covalente, pois é uma ligação de compartilhamento de elétrons. E para cada tracinho, ou seja, cada ligação covalente estabelecida, eu tenho um par de elétrons compartilhados. E você nota que as ligações covalentes, elas podem ser de três ordens. Ou seja, eu posso ter a ligação covalente simples, que é aquela ligação covalente onde nós temos apenas um único par de elétrons compartilhados. Então aqui é a ligação simples, ligação covalente simples, ligação covalente simples, simples. Aqui, simples, 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 simples. Mas eu também posso ter uma ligação covalente tripla, que é quando eu tenho três pares de elétrons compartilhados com o mesmo átomo. Então aqui eu já tenho uma ligação covalente de terceira ordem, ou seja, tripla. Aí aqui eu volto a ter uma ligação covalente simples, primeira ordem, simples, primeira ordem, simples, primeira ordem, simples, ou ligação covalente de primeira ordem. E note que eu também posso ter uma ligação covalente dupla, ou de segunda ordem. Ou seja, tem dois pares de elétrons compartilhados. Uma ligação covalente dupla é quando eu tenho dois pares de elétrons compartilhados com o mesmo átomo. Tranquilidade, beleza mesmo. E uma coisa interessante, quando eu passei a colocar os pares de elétrons agora, note que eu passei a ter agora, pessoal, olha, uma fórmula onde eu estou mostrando os elétrons compartilhados. E isso é o que nós chamamos de fórmula estrutural eletrônica. O cloro, ele é da família 7A, por isso que ele só faz uma ligação. Porque 7 que ele tem com mais um elétron compartilhado, 8. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o sétimo. Eita, porque 7 pontinhos?
porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então já comece a se situar, e eu vou melhorar já já, de que na fórmula estrutural eletrônica eu mostro os elétrons, e além de mostrar os elétrons, eu consigo verificar que eu posso ter pares de elétrons livres, pares de elétrons não ligantes. Então olha que informação maravilhosa que a gente já começou a verificar. Então, ligação covalente é uma ligação que ocorre via compartilhamento de elétrons. Ela pode ser simples, ela pode ser dupla ou ela pode ser tripla. Simples, primeira ordem. Dupla, segunda ordem. Tripla, terceira ordem. E quando você encontrar dupla e ou tripla, você vai ter aqui, pessoal, o que nós chamamos de ligações múltiplas, pois eu tenho mais de uma ligação com o mesmo átomo. Então aqui não é múltipla, não é ligação múltipla, mas aqui é ligação múltipla e aqui também é ligação múltipla. Beleza até aí? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos para começar bem, tá? Para começar tranquilos e confiantes de que a gente vai aprender esse conteúdo aqui. Bom, vamos aprender agora a desenhar as nossas estruturas, tá certo? O quadro está um pouquinho manchado, mas acredito que não venha atrapalhar. Repare, olha só. Eu tenho aqui, hipoteticamente, olha, eu tenho Cl2. Eu tenho aqui O2. E tenho aqui N2. Cl2. Então quer dizer que eu tenho Cl ligado a outro Cl. O2. Eu tenho O ligado a outro O. N2. Eu tenho N ligado a outro N. Poxa, então aqui é uma molécula, né? Diatômica, só tem 2 átomos. Molécula, né? Diatômica, só tem 2 átomos. Molécula, né? Diatômica, só tem 2 átomos. Quando eu quero mostrar a estrutura, seja plana ou a fórmula eletrônica de moléculas diatômicas, por ter apenas 2 átomos, eu coloco um átomo ao lado do outro. Ponto. Aí o que eu vou fazer agora? Vou verificar que o cloro, ele é família 7A. Como ele é família 7A, eu vou colocar um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esses pontinhos são o quê? Elétrons. Da onde? Da camada de valência. E os outros não representam. Só representam os elétrons da camada de valência. Aqui é o mesmo cloro, família 7A. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Perfeito. Então quer dizer que quando ele me der um número atômico, é para que eu faça a distribuição eletrônica? É, porque fazendo a distribuição eletrônica eu acho na família? Acha. Achando a família, você acha a quantidade de elétrons na última camada. E você só coloca o que, gente? Só coloca o número de elétrons na camada de valência. Pois é a camada que vai se ligar, logo só me interessa ela. Então os pontinhos ao redor do átomo nada mais é do que a quantidade de elétrons que esses átomos têm na camada de valência. E olha o que isso vai me resultar. Se o cloro tem 7 elétrons na última camada, quantas ligações ele precisa fazer? Poxa, uma. Por que uma? Porque se ele tem 7, com mais uma ligação, octeto atingido. Esse cloro tem 7. É o mesmo. É a mesma coisa. Quantas ligações ele precisa fazer? Uma. Então eles vão fazer o que aqui? Compartilhar. Mas compartilhar apenas um único par de elétrons. Então tem uma ligação covalente. Que se eu quiser representar, eu faço aqui, ó. Cl, simples, Cl. Então quer dizer que aqui é a minha fórmula estrutural plana, né? É. Um tracinho é uma ligação covalente, né? É. Como é só um par de elétron compartilhado, é uma ligação simples, né? É. E a ligação simples é a ligação de primeira ordem, né? Correto. Então note que aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana. Plana. E observe, quando eu tenho agora os elétrons, eu tenho a fórmula estrutural eletrônica, né? Correto. Por quê? Eu estou mostrando uma fórmula onde eu tenho os elétrons da camada de valência. E essa fórmula é muito massa. Primeiro, porque além dela mostrar o par de elétron compartilhado, ou seja, a ligação simples, ela me mostra que eu fiz aqui uma ligação covalente normal. Então, ligação covalente normal. E eu tenho ainda um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares
de elétrons livres, elétrons não ligantes. É melhor chamar assim. Pares de elétrons não ligantes. 3 pares de elétrons não ligantes. 3 pares de elétrons não ligantes para cada cloro. Ao total, 6 pares de elétrons não ligantes. Então, 3 pares aqui, 3 pares aqui. A minha molécula tem uma ligação covalente normal do tipo simples e tem 6 pares de elétrons não ligantes. Beleza? E por que eu preciso saber disso, Eider? Porque essa ligação é covalente normal. Mas esse cara vai poder fazer 1, 2, 3 ligações coordenadas ou dativas. Esse cara vai poder fazer 1, 2, 3 ligações coordenadas ou dativas. Fica lá para frente. Mas note que aqui é uma ligação covalente normal. E daí a ligação covalente normal. Por que normal? Note que nesse compartilhamento, esse elétron veio desse átomo, esse elétron veio desse átomo. Então, na ligação covalente normal, o par de elétron é oriundo de um elétron de cada um dos átomos envolvidos. Cada um entra com um elétron para fazer a ligação covalente, para fazer o compartilhamento. E a gente vai ver que na ligação coordenada, um pouquinho mais à frente, que é esse par que será disponibilizado para que nós tenhamos a ligação covalente. Mas quando eu usar esse par de elétron aqui não ligante para estabilizar alguém que precisa, a ligação covalente ela vem com um par de elétrons de apenas um dos átomos. O outro precisa, ele não tem. Mas esse cara tem. Então ele vai fazer a ligação covalente, mas esse par de elétrons é só dele. Por isso que essa ligação covalente será chamada de coordenada. Ele vai coordenar a ligação. Então, guarda. Eu tenho fórmula estrutural plana, fórmula estrutural eletrônica, fórmula molecular. Plana, eletrônica, molecular. Vamos lá de novo? Plana, eletrônica, molecular. A eletrônica também pode ser chamada de fórmula de Lewis, tá? Vamos lá desenvolvendo. Ó pra cá. Eu tenho O2, O ligado a O. Qual a família do oxigênio? O oxigênio é família 6A. Ah, Eida, então já sei que se ele é 6A, para chegar até 8, ele precisa fazer 2 ligações. Repare. Se ele é família 6A, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Por que eu só coloquei 6 elétrons? Família 6A. 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para se estabilizar, ele vai fazer uma ligação aqui. Então, note que ele tem 6, com mais um par de elétrons compartilhado, 7. E aqui vai fazer uma outra ligação covalente. Então, note que aqui vai ser uma ligação covalente dupla, pois eu tenho uma ligação múltipla. Eu tenho mais de uma ligação covalente com o mesmo átomo. São 2 compartilhamentos, 2 pares de elétrons compartilhados, ligação dupla. Então, como é que eu represento? Eu representaria de forma plana, tirando todos os elétrons. O. Não coloco os elétrons não. Isso aqui vai virar o quê? Dupla, né? Dupla. Quem é aqui agora? O. Pronto. Então, a ligação aqui, gente, é dupla. Eu tenho 2 ligações covalentes normais aqui. Mas olha que interessante. Eu tenho aqui, veja aí, um par de elétron não ligante, um par de elétron não ligante, totalizando 2 pares, 3 pares, 4 pares de elétrons não ligantes. Veja, esse cara aqui ele pode fazer uma ligação coordenada, porque ele vai gerar um par de elétron, que só vem dele. Ele pode fazer uma outra ligação coordenada, ou seja, 2, e outras 2 ligações coordenadas, que a gente ainda vai estudar, mas eu já estou norteando vocês. Ainda, por isso que essa ligação aqui é covalente normal, né? Porque veja que na ligação compartilhada, esse elétron veio desse átomo. Esse elétron veio desse átomo. Como o par de elétron, ele foi compartilhado, e cada um dos átomos entrou com um elétron, essa ligação é covalente normal. Ainda, o que difere a normal da coordenada, a normal da dativa, dativa coordenada, sinônimos, hoje se usa mais o termo coordenada, é que na normal o elétron vem de ambos os átomos. Cada um participa com o elétron. Agora, a coordenada, a dativa, que a gente chamava anteriormente, mas dativa e coordenada.
Atualmente eu chamo de coordenada, antigamente chamava de dativa, mas são sinônimos. O par de elétron que eu vou disponibilizar vem só de um átomo. O outro está precisando, então ele não vai entrar com ligação. Ele vai fazer a ligação porque o par de elétrons será disponibilizado por um átomo apenas. Ele é quem está precisando. Mas na frente a gente melhora. Mas veja, você já está sabendo aqui o que é uma ligação covalente normal. Então veja, plana, eletrônica, molecular. Plana, eletrônica de Lewis, molecular. Plana, só mostra as ligações. Eletrônica, mostra os elétrons todos. Os que estão compartilhando, os que estão sem compartilhar. Os pares de elétrons ligantes e os pares de elétrons não ligantes. Aqui, molecular, me determina o número de átomos que eu tenho na molécula. Então veja, ligação simples, ligação dupla. Ligação de primeira ordem e ligação de segunda ordem. Ligação múltipla. Mais de uma ligação com o mesmo átomo. Beleza? Vamos aqui para o N2. O nitrogênio, família 5A. Repare, se o nitrogênio é família 5A, para chegar até 8, ele precisa fazer quantas ligações? 3. Então ele tem que fazer 3, esse cara também tem que fazer 3. Vai rolar uma ligação tripla. Você já está visualizando isso. Então vamos lá. Se ele é 5A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. 5A, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Perfeito. Vamos lá? Vai ter que compartilhar um par. 5 com mais um par dele é compartilhado 6. Ele tem 5. Mas quando ele compartilha, ele vira sócio. Olha. Ele também tem outro elétron. Então 5 que ele tem com mais um, 6. Esse 5 que ele tem com mais um compartilhado, 6. Vamos fazer aqui outro compartilhamento. Opa! É uma segunda ligação com o mesmo átomo. Já é uma dupla, né? É. Só que ainda não estabilizou, porque agora ele está com 7 elétrons na camada de valência. Vamos fazer uma terceira ligação com o mesmo átomo, né? Então aqui eu já vou fazer uma ligação do tipo tripla. 5 com 3 elétrons compartilhados. Eu tenho agora 8. Então aqui eu vou ter o que, pessoal? N tripla N. Plana, eletrônico Lewis, molecular. Plana, eletrônico Lewis, molecular. Plana, eletrônico Lewis, molecular. Repare, aqui eu tenho 3 ligações covalentes normais, que são 3 pares de elétrons compartilhados, onde, olha para essa ligação, esse cara contribuiu com o seu elétron, esse cara contribuiu com o seu elétron. Então, o par de elétron compartilhado, cada um veio com um elétron, covalente normal. Cada um está participando. Na covalente normal, cada um vai com o seu elétron. Agora veja que ele poderia fazer uma ligação coordenada. Olha. Por que ele poderia fazer uma ligação coordenada? Porque ele tem um par. E se ele tem um par, esse par pode virar uma ligação covalente. Só que como esse par só vem dele e não do outro, o outro vai fazer a ligação porque precisa, mas o par só vem dele, aí essa ligação seria coordenada. Eder, estou melhorando. Lá na frente eu vou ficar craque. Vai sim. Então note que aqui eu tenho 3 covalentes normais e tenho um par de elétron aqui não ligante. Obviamente que aqui é outro nitrogênio, um outro par de elétron não ligante. Ao total, a minha molécula de N2, eu tenho 3 ligações covalentes normais, 2 pares de elétrons não ligantes. 2 ligações covalentes normais aqui, 4 pares de elétrons não ligantes. Uma ligação covalente normal aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares de elétrons não ligantes. Beleza? Vamos lá continuar? Galera, para moléculas agora poliatômicas. Como assim moléculas poliatômicas? Moléculas que têm um mais de 2 átomos. Repara, quando eu tinha lá Cl2, era um cloro ao lado do outro cloro. O2 era um O ao lado do outro O. N2 era um N ao lado do outro N. Mas vamos supor agora que você encontra isso aqui, ó. H2O. Como eu tenho agora 3 átomos, eu tenho mais de 2 átomos, um tem que ficar no meio. Um tem que ficar no centro. Um tem que ser o átomo central. E quem é que vai ser o átomo central? É aquele que está em menor quantidade.
é aquele que está em menor quantidade. Quem está em menor quantidade aqui? O oxigênio. Então o oxigênio vai para onde? Para o centro. Ao redor do oxigênio eu tenho quantos hidrogênios? 2. 1, 2. A preocupação aqui agora não é a geometria. Depois a gente vai fazer a arrumação dessa molécula no espaço. Por enquanto eu só quero que você aprenda a desenhar essa estrutura. Tranquilo? Pessoal, muita atenção aqui. Já sei que quando eu tenho mais de 2 átomos, quem está em menor quantidade vai para o centro. Eita, mas se eu tivesse esse cara aqui, ó, CH2O. Aqui eu já sei que o carbono tem um átomo de carbono, aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Quem iria para o centro? Quem está em menor quantidade. Mas empatou, Eida. Quando empatar, vai para o centro o menos eletronegativo. Lembra da fila de eletronegatividade? Von Klibriski pH. A fila de eletronegatividade aumenta nesse sentido. Quem vai para o centro quando empatar é o menos eletronegativo. Cuidado, viu? Hidrogênio é o menos eletronegativo de todos, mas ele é exceção. Ele não fica no meio de nada. Hidrogênio só faz uma ligação. Se o hidrogênio só faz uma ligação, ele não pode ficar no meio de nada, porque para ficar no meio eu tenho que fazer no mínimo 2 ligações. Como o hidrogênio só faz uma, ele não pode ficar no meio. O hidrogênio sempre fica nas pontas. Hidrogênio sempre fica nas pontas. Hidrogênio sempre fica nas pontas. Cuidado, hidrogênio sempre fica nas pontas. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui na água, quem vai para o centro? O O, porque está em menor quantidade. E ao redor dele, 2 hidrogênios. 1, 2. Aqui, quem iria para o centro? Empatou, Ida. Vamos para a fila. Quem é o menos eletronegativo? Carbono. Então, carbono iria para o centro. Aí, veja, o que é que eu tenho ao redor do carbono? 2 hidrogênios. Aí você coloca aí. 1, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Veja, basta olhar o central. O central não é esse, o restante está em volta dele. Aí vamos lá montar a estrutura. Hidrogênio só tem um elétron na última camada. Hidrogênio só tem um elétron na última camada. Oxigênio, a família dele, 6A. Então ele tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, aqui, hidrogênio só tem um elétron na última camada. Um elétron na última camada. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada. Por isso que são 6 elétrons aqui ao redor dele. E o carbono? Família 4A. 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. Olha que maravilha. Lembrando que aqui é uma estrutura. Aqui é uma outra estrutura, tá? Vamos lá. Eu vou fazer as ligações começando das pontas. Quem está na ponta sempre atinge o octeto. E no caso do hidrogênio, dueto. Quem está na ponta sempre, não importa o caso, sempre vai atingir o octeto. Porém, se for hidrogênio não faz 8, né? Hidrogênio precisa só de mais uma ligação. Porque ele já tem um elétron, com mais outro fica 2. Então, poxa, o hidrogênio só faz uma ligação, né? Faz uma. Vá para outra ponta. Sempre começa das pontas. O hidrogênio faz uma. Olha que o oxigênio, que é o átomo central, 6 que ele tem. Com mais uma ligação, 7, com mais uma, 8. Está estável. Vamos aqui para baixo. Sempre da ponta. Começa aqui, hidrogênio, faz uma ligação. Sempre da ponta é de quem menos precisa fazer ligação, tá? É uma dica, não é uma regra. Sempre da ponta é de quem precisa fazer menos ligação. Hidrogênio só faz uma ligação. Não se preocupe, quem está na ponta sempre vai se estabilizar. Sempre vai atingir o octeto, ou no caso do hidrogênio, dueto. Então, fiz só uma ligação, que é 1 com 1, 2. Vou fazer só uma ligação, olha. Porque 1 com 1, 2. Aí veja, o oxigênio aqui tem 6 elétrons, né? Então ele precisa fazer quantas ligações? Se ele está na ponta, na extremidade, olha, ele não é central. Quem está na extremidade, quem está na ponta, sempre atinge o octeto. Eu vou pegar esse par de elétrons aqui em cima e vou botar aqui embaixo, né? Que eu vou compartilhar, né? Aí eu vou fazer aqui, ó, oxigênio. 1, 2. Por que 1, 2? 1, 6 com mais 1, 7. Então ele precisa fazer uma outra ligação. Ele faz uma dupla. Aí, então, montei minha estrutura, que a gente chama de metanal aqui. É o nosso metanal, formol. E aqui é a nossa água. Então vamos lá. Ligação covalente normal. Ligação covalente normal.
Eu tenho duas ligações covalentes normais. E tenho dois pares de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho uma ligação, duas ligações, como aqui é uma dupla, quatro ligações covalentes normais, e eu tenho aqui, veja aí, um elétron com mais um elétron dá um par, né? O par. Então eu tenho um par, mas aqui eu tenho outro par. Eu tenho dois pares de elétrons não ligantes aí. Então são quatro covalentes normais e dois pares de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho duas ligações simples, ó, simples e simples. E aqui eu tenho duas simples e uma dupla. Olha que maravilha, como a gente já está conseguindo montar estruturas. Vamos lá para outros exemplos? Dê uma voltazinha aí e dá um print, tá, galera? Qualquer coisa dá um print aí. Vamos aqui pegar outro exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, NH3, amônia. Quem vai para o centro? Menor quantidade, o N. O N vai para o centro. Quantos Hs ao redor? O resto é o que está ao redor dele. 1, 2, 3. Ainda quero botar o H aqui, não tem problema. É só pegar a molécula e girar, né? Seria a mesma molécula, tá percebendo? Coloca os pontinhos. Os pontinhos, gente. E os pontinhos é a quantidade de elétrons na última camada. O hidrogênio só tem um, lembre. Hidrogênio só tem um, hidrogênio só tem um. E nitrogênio? 5A. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí repare. Quem está na ponta sempre atinge o octeto. E no caso do hidrogênio, dueto. Então ele só vai fazer uma ligação. Que é um que ele tem com mais um 2. Uma ligação e uma ligação. No final, o central já está estável. Porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Com mais 3 que ele compartilhou 8. Aí repare. Eu tenho 3 ligações covalentes normais. E um par de elétron não ligante. Veja. 3 ligações simples. Forma molecular, forma estrutural eletrônica, ou forma de Lewis, e forma estrutural plana. Beleza? Vamos lá para outra molécula? Vamos nessa. H2CO3. Vamos nessa. Quem está no centro, menor quantidade, carbono. Ao redor do carbono, sempre o hidrogênio são nas pontas. Então coloca os oxigênios O e O. Quando começar com H, aqui na química inorgânica, tirando a molécula de água é ácido. Começou com H, tire a água, é ácido. Começou com H, é ácido. Nos ácidos, ou seja, quando começa com H, os hidrogênios sempre estão se combinando com os oxigênios. São dicas que vocês vão guardando, que vai ajudar muito vocês. Isso aqui é prática. Tranquilo? Hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Oxigênio é 6A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio é 6A, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio 6A, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a percepção, só coloquei um pontinho aqui, porque eu sei que o hidrogênio só vai fazer uma ligação, né? Essa percepção a gente vai pegando com o tempo. E o carbono, família 4A, então 1, 2, 3, 4. Porque eu coloquei os dois pontinhos aqui, porque eu estou começando a pegar a percepção de que esse O está sozinho aqui. Como ele tem 6 elétrons, ele vai ter que fazer uma dupla, né? Gente, olha só. Começa a fazer das pontas sempre e do menor para o maior. Só faz uma ligação. Hidrogênio só faz uma ligação. Porque ele tem um elétron, com mais um fica 2, estabiliza. Hidrogênio só faz uma ligação. Veja que os hidrogênios estão estáveis. Note aqui agora que esse oxigênio está na ponta, olha. 6, então ele vai fazer 1, 7. 1, 8. Estabilizou. Olha agora esse oxigênio. Ele está fazendo uma, mas ele tem que fazer duas, né? Porque ele é 6A. Então se ele tem 6 elétrons, com mais um 7, com mais um aqui 8. Ele é 6, né? 6 elétrons na camada de valência, ele é 6A. Com mais uma ligação aqui 7, com mais uma ligação aqui 8. E o carbono, né? 4A. Com mais um 5, 6, 7,
8. Todo mundo estável. Todo mundo estável. Começa a fazer as ligações das pontas, porque quem está na ponta sempre vai atingir o octeto. Sempre vai atingir o octeto. E no caso, o hidrogênio só faz uma ligação que vai atingir o dueto. Então, note que aqui eu tenho, gente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ligações covalentes normais, que são 6 compartilhamentos de elétrons. Em uma dupla ligação, eu tenho 2 compartilhamentos, né? Então, são 2 ligações que eu estou fazendo com o mesmo átomo. Então, são 2 ligações covalentes normais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 ligações covalentes normais. Dessas 6 ligações covalentes normais, 4 são 4 ligações simples e uma ligação é do tipo dupla. Olha, eu tenho uma ligação múltipla aqui, né? Tenho, porque tem dupla. Aí, note, eu tenho um par de elétron não ligante, 2 pares de elétrons não ligantes. Veja que aqui 1 com 1 dá um par, então 3 pares contra os pares. 4 pares, 5, 6 pares de elétrons não ligantes. E se eu quisesse a fórmula estrutural plana, seria H simples, O simples, C para baixo, dupla, O simples, H. Essa seria a fórmula estrutural plana, eletrônico de Lewis, molecular. Não esquece, começou com H é ácido, tira água. Na inorgânica começou com H é ácido. A inorgânica é a química que a gente está estudando no primeiro ano. A orgânica é a química do carbono, né? Aqui é uma exceção. Tem carbono, mas não é um composto orgânico. Começou com H é ácido. Começou com H é ácido. E nos ácidos, os H estão sempre ligados aos Os, tá? Guarda isso que vai ajudar demais vocês. Pessoal, vamos lá, outro exemplo. Eu tenho isso aqui, ó. Vamos nessa. Eu tenho a molécula de PCl3. Vamos fazer essa para a gente poder fechar nossa aula. Quem vai para o centro? Fósforo. Menor quantidade. Lembra que quando empatar, vai o menos eletronegativo, né? Só esquece que H não pode ficar no meio de nada. Aí eu tenho 3 cloros, então. 1, 2, 3. Isso aqui é o central, isso aqui está em volta dele. Aí vamos verificar a família, porque achando a família, acha o número de elétrons para colocar ao redor, né? Cloro 7A, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cloro 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o fósforo? O fósforo, gente, olha, ele é família aqui, ó, 5A. Aí, então ele precisa fazer 3 ligações, né? Porque se ele tem 5 mais 3, 8, né? Então se ele é 5A, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Repare. Ele vai aqui, ó. Eu começo a fazer a ligação, não, das pontas. Quem está nas pontas sempre atinge o octeto. Se ele tem 7, só mais uma ligação para chegar a 8. Se ele tem 7, mais uma ligação chega a 8. Se ele tem 7, mais uma ligação chega a 8. Quem está nas pontas sempre atinge o octeto. E note que o fósforo 5A, 6, 7 e 8, atingiu também o octeto. Note que ele poderia fazer uma ligação coordenada, né? Eita, a gente ainda vai estudar coordenada, mas guarda, olha, os pares de elétrons não ligantes serão usados para poder, caso algum outro átomo precise de um par de elétrons para poder atingir o octeto, esse par de elétrons vai ser usado. E aí, como esse par só vem de um átomo e não de ambos, esse cara vai poder fazer uma ligação coordenada ou uma ligação dativa. Tranquilo? Então aqui eu tenho 3 ligações covalentes normais, que são 3 pares de elétrons compartilhados. E é normal porque nessa ligação cada um vem com o seu elétron, cada um vem com o seu elétron, cada um vem com o seu elétron, né? Então são 3 ligações covalentes normais. 3 ligações simples, olha, simples, simples, simples. E eu tenho aqui pares de elétrons não ligantes. 1, 1, 1. Então aqui são 3, olha. Veja, dá para fazer uma coordenada, uma coordenada, uma coordenada, uma coordenada. A coordenada é quando o cara já está estável e o outro vai precisar fazer ligação para poder se estabilizar. Se ele tiver par de elétron não ligante, ele pode usar para fazer essa ligação. Então já vai se ligando nisso. Então pares de elétrons não ligantes. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pares de elétrons não ligantes aí.
e 3 pares de elétrons ligantes. Aqui, ó, um par de elétrons ligante, um par de elétron que ligou, um par de elétron que ligou. Então aqui eu tenho a ligação, né? Ligação covalente normal. E aqui a minha fórmula é a fórmula estrutural eletrônica, ou fórmula de Lewis. A fórmula estrutural plana seria cloro, simples fósforo, simples cloro, simples cloro. Aqui seria a fórmula estrutural plana. Aqui a fórmula estrutural eletrônica ou de Lewis. E aqui a fórmula molecular. Então, gente, muita atenção para esse ponto. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exercícios para vocês tentarem e vocês passam para mim, tá certo? Depois tira uma foto do caderno e manda para mim. Desenhe, por gentileza, a estrutura molecular já está aqui. Eu quero a eletrônica e a plana do SO. Aí você tem a família do S, tem a família do O. Então, já sabe, né? Coloca os elétrons ao redor, faz as ligações. Eu quero que vocês determinem CH4. Quero que vocês me coloquem a fórmula estrutural eletrônica e plana do CHCl3. Quero que vocês determinem a fórmula estrutural eletrônica e plana do CCl2S. Quero que vocês determinem a fórmula estrutural plana do NCl3. Quero que vocês determinem também aqui, gente, ó, do nosso... deixa eu colocar aqui, tá? Do nosso H2, ok? H2. Então, se puderem, por gentileza, faz isso aí e manda para mim, belezinha? Então, na nossa aula de hoje, eu trabalhei com vocês as fórmulas de ligação covalente e aprendemos a desenhar as fórmulas, né? E traduzir uma fórmula para outra, molecular, eletrônica e plano. E determina aqui também, tá, pessoal, o número de ligações simples, duplas e triplas que possam existir. Me determina o número de pares de elétrons não ligantes, beleza? Para a gente poder já ficar craque em tudo. Então, espero que vocês tenham gostado, entendido. Um beijo e até a próxima.